Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É um prazer muito grande contar com a sua participação na continuação do estudo do capítulo 8 de Romanos. Preste atenção nos dois primeiros versículos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo fala nesse trecho sobre a lei de Deus e a lei do pecado encontrada nos membros do seu corpo, conforme vimos anteriormente. Ele continua falando sobre ter a mente voltada para o que a carne deseja e ter a mente voltada para o que o Espírito deseja. Além disso, Paulo também fala sobre a lei em Cristo. O que ele quer dizer com isso? Paulo está falando sobre uma lei espiritual. Se você está em união com Cristo e já foi batizado nele, se você está em comunhão com ele, esta é uma lei espiritual que pode libertá-lo da lei do pecado e da morte. Espiritualmente, é como a aerodinâmica, superando a força da gravidade. Ao dizer que por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, Paulo concorda com o que João diria em sua primeira epístola, ao falar sobre a vida eterna que Deus nos deu. João começa esta carta falando sobre a vida eterna. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a você a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João começa a carta falando sobre a vida que foi revelada, que experimentamos e queremos compartilhar. Ele termina a carta dizendo no capítulo 5 que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Esta é a lei da vida em Cristo, sobre a qual Paulo fala no capítulo 8 de Romanos. Em Cristo há vida. E uma das maneiras de transmitir esta vida para nós é através do Espírito Santo. Paulo falou sobre isto no capítulo 5, quando escreveu sobre a tribulação que leva à perseverança, que leva a um caráter aprovado, que leva à esperança, que leva ao amor, até chegar ao derramamento do Espírito Santo em nossos corações. E depois que temos o Espírito Santo, temos a chave da vida. Tudo isso está no versículo 2 do capítulo 8, quando Paulo fala sobre a lei do Espírito de vida em Cristo, que nos liberta da lei do pecado e da morte. No versículo 3 desse capítulo, Paulo continua falando sobre o que a lei não pôde fazer. Foi isso que ele quis dizer quando deu seu testemunho pessoal. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois de dar o seu testemunho no capítulo 7, Paulo repete a mesma coisa no versículo 3 do capítulo 8. O problema com a lei, na verdade, não tinha nada a ver com a lei. A lei era boa. A fraqueza da lei foi a carne. A carne do homem não consegue cumprir a lei. Por isso, o propósito da lei foi mostrar a nossa fraqueza. O propósito da lei foi mostrar que somos pecadores e não conseguimos a salvação por nós mesmos. E que a salvação tinha que vir pela misericórdia e a graça de Deus. Deus sempre soube disto. Ele não mandou a lei para nos salvar. Ele sabia que jamais seríamos salvos através do cumprimento da lei, porque ele sempre sabia da fraqueza da nossa carne. Mesmo assim, Deus nos deu a lei e nós devemos amá-la, como o homem abençoado do Salmo 1. Este homem não anda segundo o conselho do homem secular, mas sim segundo o conselho da palavra de Deus. Ele não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta com os zombadores, porque ele crê e obedece à palavra de Deus. Este homem abençoado se deleita na lei de Deus. Ele ama a lei de Deus e medita nela de dia e de noite. Por isso, ele é como a árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá os seus frutos. Ele nunca seca, nem fica amargo, como acontece com algumas pessoas quando envelhecem. Pelo contrário, tudo o que ele faz é bem sucedido.
Esta é uma figura do homem abençoado. Este homem ama a lei de Deus e medita nela constantemente. O objetivo da lei nunca foi nos salvar. E se você está tentando fazer tudo certinho conforme a lei para ser salvo, pare e reflita sobre o final do capítulo 7 de Romanos. Você vai se identificar com Paulo quando ele diz: miserável homem que sou. As boas novas da carta aos Romanos começam no capítulo 8, em que Paulo fala com detalhes sobre a nossa esperança de não estar na lei. A nossa esperança que não está na lei. A nossa esperança é o que Deus fez. As boas novas são que Deus fez por nós aquilo que a nossa carne não conseguiu fazer. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Deus condena o pecado na carne. Qual foi o propósito de Deus em tudo isto? Será que agora devemos ignorar a lei de Deus? Não. Preste atenção no versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus sempre batia de frente com os fariseus por causa da lei. Ele respeitava a lei de Deus mais do que os fariseus, apesar deles serem os peritos nela e acharem que a compreendiam e reverenciavam mais do que ele. No meio de toda essa discussão, Jesus disse aos fariseus: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mas como a lei foi cumprida, Jesus voltou ao espírito da lei. Foi assim que Paulo interpretou. Jesus voltou ao propósito da lei, o princípio que Deus tinha em mente quando deu a lei. Ele sempre visou o bem-estar do homem. Deus amou o homem e por isso mandou a lei. A intenção de Deus ao nos mandar a lei não foi nos fazer sentir miseráveis. Deus nos ama e quer nos ver felizes, por isso mandou a lei. Mas os fariseus perderam esta visão do espírito da lei ou do propósito da lei. Eles simplesmente impunham a lei sobre o povo e exigiam que ela fosse cumprida ao pé da letra. Jesus queria que eles entendessem que eles tinham perdido o ponto principal dela. Mas Jesus sabia qual era o propósito da lei, conhecia o espírito da lei e a cumpria plenamente. Ninguém jamais cumpriu a lei de Deus como Jesus. Ele obedeceu toda a lei de Deus ao pé da letra. Preste atenção a essa declaração surpreendente. Depois de tudo o que disse sobre a lei, Paulo afirmou: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre o homem natural, ou conforme o original grego, não espiritual. O homem não espiritual. Existem também os espirituais, aqueles que creram, que são salvos e que foram introduzidos à graça de Deus. Nestes próximos capítulos, a partir dos 2 primeiros versículos do capítulo 5, Paulo ensina que acessamos a graça na qual fomos introduzidos, vivendo como homens espirituais, vivendo no Espírito em união com Cristo. Mas, se você quiser, poderá escolher andar na carne. Paulo usa diversas vezes a palavra carne em suas cartas. E na maioria das vezes ele está falando sobre andar na carne. Devemos nos lembrar que Paulo foi um fariseu. Acho que nunca houve um fariseu tão fariseu quanto Paulo, tão disciplinado, que se esforçava tanto para ser o melhor de todos os fariseus. Mas aí ele se encontrou com Cristo na estrada de Damasco e tudo mudou na sua vida. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele conta que essa experiência foi como se Jesus o tivesse virado do avesso e aquilo que antes era lucro para ele passou a ser perda, e o que era perda passou a ser lucro. Ele passou 3 anos no deserto da Arábia com Jesus. E para quê? Para entender que antes estava completamente errado. Ele era um bom homem, talvez mais santo e puro do que todos nós juntos, mas mesmo assim ainda vivia na carne, quer dizer, vivia segundo a sua própria força de vontade e autodisciplina, segundo a sua educação e dedicação. Tudo isso ainda era carne, tudo isso ainda era Paulo, vamos dizer assim. Depois que ele se converteu na estrada de Damasco e o velho Ananias o batizou no Espírito, tudo mudou na sua vida, houve uma revolução.
Se não compreendermos esta revolução que aconteceu na vida dele, não poderemos compreender o que Paulo fala sobre carne, nem o seu testemunho no final do capítulo 7 de Romanos e nem o capítulo 8. Foi uma revolução, entanto. Estar no Espírito significa eu não sou, mas ele é. Eu não posso, mas ele pode. Não é o que eu quero, mas o que ele quer. E depois, quando as coisas boas acontecerem, não terei sido eu, mas ele. A partir de sua conversão, foi isto que Paulo viveu. Tudo era ele, tudo era para ele, ou seja, o Senhor. Ele, o Senhor, Jesus Cristo. Paulo podia, a qualquer momento, voltar à sua própria capacidade potencial e voltar a andar na carne. Ele poderia fazer isto. Certa ocasião, ele iniciou seu sermão dizendo: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Quando Paulo falou isto, o juiz acenou para um soldado romano que lhe bateu na boca. E aí Paulo, que não enxergava direito e só via um vulto branco, falou para o juiz: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? E aí questionaram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Mas aí Paulo já tinha perdido. Ele já tinha revidado na carne. Ele não esperava levar aquela bofetada na cara e reagiu na carne. E se fosse com você? E se fosse comigo? Uau! Bom, você acha que também responderia na carne? Paulo estava sempre se referindo a viver na carne e viver no Espírito. Você pode escolher. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo afirma que quando uma pessoa espiritual escolhe andar na carne, ela é o quê? Ela é carnal. Isto nos faz ter uma ideia do que está por vir na continuação do capítulo 8 de Romanos. E eu gostaria que você pensasse nisso hoje, sabe? Não vale a pena você ser um carnal ou você viver na carne. Procure viver no Espírito. Isso, deixe o Espírito de Deus atuar na sua vida, viva em Espírito e em verdade, e assim você vai progredir cada vez mais na sua fé. Progredindo na fé, você tem todas as chances para viver uma vida de perfeita vitória, que sempre temos falado aqui no programa Encontro com a Palavra. Nosso objetivo é fazer com que você, através da Palavra de Deus, possa viver uma vida de constante vitória. Que Deus possa lhe abençoar grandemente e nos encontramos no próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.